Olá, bem-vindo à nossa segunda aula da nossa unidade 2. Estamos avançando aqui na nossa disciplina. Eu espero que você esteja acompanhando com facilidade também no seu conteúdo aí na sua plataforma, ok? A aula em que nós estamos, para você se localizar, é essa: interpretação e pregação bíblica na contemporaneidade. E o conteúdo que eu estou compartilhando com você nessa videoaula é para complementar, é para agregar ao conteúdo que você já tem aí no seu aparelho, no seu aplicativo, tá bom? Então nós vamos ver o que hoje? A importância da interpretação de acordo com este hermeneuta chamado Zuck, autor de livros de hermenêutica também. Já nós vamos conhecê-lo um pouquinho mais. Vamos começar então. Venha para a tela junto comigo. Vamos lá. Bem, em seu livro A Interpretação Bíblica, o escritor norte-americano Roy Zuck afirma que a interpretação é importante porque precisamos conhecer o significado da Bíblia a fim de podermos descobrir sua mensagem para nossos dias. Como aplicar as palavras tão antigas da Bíblia, não é? Para os nossos dias. Por isso é importante a interpretação. Em outras palavras, ele afirma que é muito importante nós compreendermos o sentido de um texto bíblico para a época em que foi escrito, antes de tentarmos entender seu significado para a nossa própria época. Este terceiro ponto desta tela nos ajuda a entender muito bem a sua proposta e a sua defesa da importância da interpretação. Importante entendermos o sentido do texto na sua época, antes de tentarmos entender o seu sentido para a nossa. Como eu disse, nós iríamos conhecer um pouco mais sobre Roy Zuck. Aqui está uma foto dele, Roy B. Zuck, o autor, né? Ele nasceu em 1932, faleceu em 2013, mas ainda continua uma referência entre os estudiosos da hermenêutica. Você vai encontrar escritos de Zuck já em português em uma pesquisa rápida na internet. Eu encorajo você a fazer isso, tá bom? Vamos prosseguir. Bem, a importância da interpretação segundo Zuck é a seguinte: de acordo com ele, a interpretação é precedida e sucedida por duas etapas. Uma vem antes e outra vem depois. A primeira etapa, que é a observação, consiste na seguinte pergunta: o que diz o texto? Já a segunda etapa, a interpretação em si, que é a hermenêutica, indaga o que quer dizer o texto. E a terceira, a aplicação, questiona como se aplica a mim. Então vamos lembrar o que nós acabamos de ver, que a interpretação é precedida e sucedida por duas etapas. A primeira etapa, que precede a interpretação, está aqui. É a observação. Nós observamos o texto e fazemos uma pergunta: o que o texto diz? A interpretação em si é uma etapa também. É a segunda. Ela é a do meio. Perguntamos ao texto: o que quer dizer o que acabamos de observar? E a terceira, que é a que sucede, né, ela vem depois da interpretação, é a aplicação. E a pergunta que fazemos ao texto é como o que acabamos de interpretar se aplica a nós, ok? Temos aí este quadro que pode nos ajudar a entender, vamos visualizar, né, a proposta de Zuck. Primeira etapa é a observação. A pergunta que devemos fazer durante esta etapa é: o que o texto diz? Nós lemos o texto e perguntamos: o que acabamos de ler? Aqui é segunda etapa, ok? Interpretação. A pergunta é: o que significa? Acabamos de observar, lemos, descobrimos que o texto diz. O que significa isso que nós acabamos de ler?
E a terceira etapa é a aplicação, e a pergunta que fazemos é: como isso se aplica a mim? Ok? Ao ler a Bíblia, muitos saltam diretamente da observação para a aplicação, pulando a interpretação. Isso é perigoso. Aplicar à vida aquilo que se lê na Bíblia sem a devida interpretação pode levar a conclusões. Olha, você já me ouviu falar essas palavras aqui nas nossas videoaulas. Pode levar a conclusões ambíguas, subjetivas, contraditórias e até manipuladoras do texto bíblico. Penso que é algo para nós refletirmos por um minuto. É natural, né? Nem todas as pessoas têm acesso a esta formação que nós estamos tendo. Nem todas as pessoas vão fazer um curso de teologia a nível superior e estudar a disciplina hermenêutica e a interpretação da Bíblia, ok? E aí o que acontece é isso: nós lemos um texto bíblico, né? Fazemos a observação dele, pulamos a etapa da interpretação e já queremos aplicar. Isso pode ser perigoso. Por exemplo, há um texto bíblico no Antigo Testamento que, se lido apenas o versículo, vai dizer assim: feliz serás se esmagares a cabeça dos teus filhos na rocha. Eu pulo a interpretação e vou para a aplicação. Eu devo fazer o que o texto bíblico diz. Então eu devo esmagar a cabeça dos meus filhos na rocha. É uma ilustração tosca, bastante grosseira, mas nos ajuda a ter uma noção do que o autor Roy Zuck está falando. Então eu preciso observar. Aí eu vou interpretar bem. Na verdade, o texto está num contexto de guerra. E é um conselho para que, se um povo quer sobreviver e não quer mais ser ameaçado por um povo rival, ele deve esmagar a cabeça dos seus filhos, do povo rival, na rocha. Quer dizer, matar a futura descendência. Então não haverá ameaças posteriores. Então você vai ser feliz. Aí eu vou procurar. Há alguma interpretação para isso na minha vida? Essa é a pergunta do texto. O que eu posso fazer? E aí você faz o trabalho do hermeneuta, essa terceira etapa que é a aplicação. E essa eu deixo para você pensar um pouquinho, ok? Vamos voltar aqui então para a nossa tela. Bem, a observação é a descrição do que foi lido. Penso que nada mais interessante que nós terminarmos a leitura, que é a observação, segundo Zuck, e tentarmos descrever o que acabamos de ler. Veja que não há necessidade de explicar, mas apenas descrever o que é isso, né? Interpretação, agora sim, explicar aquilo que nós descrevemos. Às vezes eu procuro fazer esse exercício na sala de aula presencial com alguns alunos e eles eles confundem a descrição com a explicação. Então preste atenção, leia o texto e apenas descreva. Depois você vai tentar explicar o que leu, ok? Então, por exemplo, a observação, o texto diz assim: levou-a à boca. A interpretação vai entender que ele digeriu, ele comeu, ok? Vamos prosseguir. Um exemplo. Atribui-se a Agostinho de Hipona a interpretação alegórica da parábola do bom samaritano, que está em Lucas 10. E de acordo com Agostinho de Hipona, atribui-se a ele, ok? Há contradições. Resumo da sua interpretação da parábola do bom samaritano em Lucas 10. O bom samaritano é Jesus Cristo, o nosso Redentor, que nos encontra praticamente mortos. Ele cuida das nossas feridas, nos entrega à igreja. A igreja é a hospedaria. Dá ao hospedeiro 2 moedas de prata, em alguns casos de versão de tradução, 2 dinheiros, são os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. E promete retornar, é a sua volta. Bem, este é um exemplo de interpretação alegórica. Mas então veja só, dentro do que estamos vendo aqui com Zuck, para que interpretações como essas, alegóricas, sejam evitadas,
precisamos começar determinando o contexto do texto. Se nós tivermos conhecimento do contexto imediato do texto que estamos estudando, interpretações arbitrárias como essa, já vimos essa expressão aqui numa videoaula, são evitadas. E a interpretação correta é garantida, ok? E é o que nós vamos ver na nossa próxima videoaula, dando continuidade a este assunto saboroso. Eu espero por você. Até lá!